Então por isso que ele faz um acordo com a Rússia, porque ele não consegue dividir, combater a guerra da Ucrânia com a Rússia e enfrentar a China. Então, na verdade, ele está saindo fora para ele focar os seus esforços contra a China. Aí nessa ele abandona a OTAN, abandona a Europa. Já falou isso literalmente. Vocês se virem aí com a defesa de vocês. Começa uma guerra armamentista na Europa que eu acho que é muito ruim. Acho que na Alemanha até, desde o pós-guerra, você sabe que a Alemanha e o Japão foram proibidos sim. de ter um limite ali de... O exército é só de defesa, né? Tem um limite de expansão ali em investimentos militares. Mas aí com essa retirada dos Estados Unidos, a Alemanha já, acho que anunciou lá 800 bilhões de dólares em investimentos militares. O Jeffrey Sachs ele fez acho que um discurso no Parlamento Europeu, falou, a Europa, cara, esquece, o cara é americano, esquece os Estados Unidos. Porque a Europa ficou muito colônia dos Estados Unidos, a Europa toda. Virou quintal dos Estados Unidos no pós-guerra, toda a Europa. Fala, Europa é Europa, esquece os Estados Unidos. Cara, tenta conviver com a Rússia, que eles têm medo que a Rússia invadindo a Ucrânia, o próximo seria a Polônia, mas não tem prova disso, né? Isso é um discurso do americano. Invadindo a o medo da Europa era que se eles deixassem a Rússia invadir a Ucrânia, tomar a Ucrânia, o próximo passo seria invadir a Polônia. Já foi feito, né? Vários especialistas, inclusive americanos, já falaram que não existe evidência disso. Isso é um discurso que interessa aos Estados Unidos. E eles pregaram isso para a Europa. Então a Europa fica aquela... O que o Jeffrey Sachs fala aqui é um economista americano que assessorou muitos governos americanos, é muito próximo até de vários secretários de defesa, e ele sempre... E hoje ele é um crítico que ele fala que ele sempre pregou pelas vias diplomáticas, pelo entendimento, os Estados Unidos sempre teve essa postura mais belicosa, de partir para a guerra. O hard power, né? Não é nem o soft power. E ele fala, é muito mais interessante para a Europa conviver bem com a Rússia, né? Esquece os Estados Unidos, para de ser influenciado pelos Estados Unidos, convive bem com a Rússia, porque se vocês, nesse movimento, vocês vão trazer um problema passado. Se a Alemanha investir tudo isso em armamento... Aí vocês vão ter um país dentro da Europa que já tem um histórico de... Sim, belicoso, que vai ser um país militarmente mais forte do que todos vocês. Aí vocês vão gerar um desequilíbrio imenso. Porque imenso. ela é a principal potência hoje, né, na Europa. Econômica, vocês vão gerar um desequilíbrio geomilitar ali, geopolítico e militar na Europa que depois não tem controle, né? Então ele como consultor, né, de vários governos e agora sendo um crítico, ele fala isso. Eu acho que isso a Rússia anteviu. A Rússia anteviu, na realidade, é que se a OTAN se expandisse até a Ucrânia, seria um problema para a Rússia. Isso sim, o que ela inclusive comenta. Porque em 1900, desde o pós-guerra, veio a Guerra Fria, acabou a Segunda Guerra Mundial, começou a Guerra Fria, Estados Unidos contra capitalismo contra o socialismo, né? Estados Unidos contra a União Soviética. Aí tinha a OTAN, o Tratado Atlântico Norte, que era do Ocidente, e o Pacto de Varsóvia da União Soviética, que era armar os países do leste europeu. Era a cortina de ferro, né? Era a versão da União Soviética para a OTAN, né? Para fazer frente à OTAN. Quando o Bloco Soviético caiu em 1991, os Estados Unidos sentou com o Gorbachev e prometeu, acabou a Guerra Fria e tal, prometeu que a OTAN não iria se expandir mais para o leste europeu. Eles poderiam até dissolver o Pacto de Varsóvia e a OTAN não se expandiria. Isso foi prometido em 91. Aí, se não me engano, em 94, o Clinton pegou e já deu o próximo passo, já expandiu a OTAN. Quando você pega o Mar Negro, isso eu estava lendo na história, né? Era uma estratégia do Império Britânico, antes do Império Americano, era isolar a Rússia do Mar Negro. Então, você olha a Rússia para cima, assim, tem o Mar Negro e vários países do leste europeu aqui em volta do Mar Negro. Verdade. E o Mar Negro é uma rota importante. Quando caiu o Pacto de Varsóvia, eles tomaram a Romênia, eles começaram a expandir a OTAN para a Romênia e para a Bulgária, que fica mais para baixo aqui. Os outros dois países que faz fronteira com a Rússia eram a Ucrânia e a Geórgia. É isso aí. Quando eles fizeram a expansão, contrariando o acordo, a promessa que eles já tinham feito, inclusive tem documento assinado, a Rússia protestou, gritou tal, mas não tinha mais o poder, né? Não tinha força. Ficou só nisso. Aí quando eles começaram a ir pro lado da Geórgia, aí eles entraram na Crimeia. Aí a Rússia falou, não, aí não. Foi quando eles invadiram a Crimeia. Porque sabe que estrategicamente aquele pedacinho da Crimeia ali é estratégico.
Eles invadiram, foi preventivo, porque ele falou, os caras estão avançando. Mas botar uma base de míssil aqui do meu lado não faz sentido, né? E aí, desde então, de 2004, que os Estados Unidos vem tentando cooptar a Ucrânia para entrar na OTAN. E desde então, já o Putin já falou, não, vocês não vão fazer. Vai botar o cara aqui no meu quintal, não. É. E falando para a Ucrânia ficar neutra. Você tem que ser neutra, né? Fica neutra, vai querer entrar na OTAN. Aí tinha um presidente, até esqueci o nome dele, cara. Depois eu lembro, se eu lembrar. Que era um presidente que ele era meio que imparcial. Ele não era nem pró-Ocidente, nem pró-Rússia. Como ele era imparcial, a Rússia deixou. Aí os Estados Unidos foi lá e derrubou o cara. Tradicional, né? Tem documentos já foram divulgados lá, se não me engano até pelo The Economist. Divulgou lá que os Estados Unidos, via soft power, conseguiu derrubar o cara. E quando derrubou o cara, botou o Zelensky. O Zelensky totalmente pró-Estados Unidos. Fantoche. Colocou o Zelensky e aí os Estados Unidos disse que ia colocar a Ucrânia, incentivou a Ucrânia a entrar na OTAN e os Estados Unidos ia pôr uma base de míssil na Ucrânia. Como fez na Turquia lá atrás, fez na Turquia lá atrás. Que quando fez na Turquia, você relembrando a história, fez na Turquia, a União Soviética ia botar a base de míssil onde? Em Cuba. Exatamente, isso aí, para ficar um perto do outro. Você pôs aqui na Turquia, eu vou pôr em Cuba. Aí teve lá a crise dos mísseis de Cuba em 62, quase teve, acho que foi que a gente chegou mais próximo de uma guerra nuclear. Foi lá nos mísseis de Cuba. E aí, falou, aí preventivamente ele invadiu. Então foi um sinal geopolítico que até então o monopólio da guerra era dos Estados Unidos. Desde o pós-guerra, todas as guerras foi os Estados Unidos que começou. Todas as guerras que eles não esteve envolvido foi ele que incentivou. Então teve uma sinalização geopolítica de que você não tem mais o monopólio da guerra. Então eu acho assim, tô longe de ser fã do Putin, não sou, acho que ele é um ditador, assim, como eu falo, vamos analisar a vida como ela é, né? Até porque a gente tá de fora, não sou nem americano nem russo, mas o que realmente acontece na história, né? Então, se os Estados Unidos não tivesse feito isso, a Rússia não ia invadir a Ucrânia. Já tinha ali meio que um acordo com o presidente que era antes do Zelensky. Cara, se você ficar imparcial, então beleza. Né? Você vai ver que essa história está se repetindo agora com o Taiwan. Aí não fez. Aí o cara invadiu tal, aí o Ocidente todo tentando ajudar a Ucrânia, achando que ia ganhar da Rússia. Não tá ganhando, a Ucrânia tá perdendo a guerra. Cara, tá muito ruim mesmo. Né? Então... Tá feio, né? Já então pega que a Rússia também tá atingindo zonas Por que eu falei civis, pra você que Taiwan é o ponto nevrálgico? O que está acontecendo em Taiwan é a mesma coisa que está acontecendo na Ucrânia. O que a China está falando para Taiwan? Cara, você ficar independente, eles já são parceiros comerciais, já faz tudo. Você ficar independente... Não tem nenhum problema. Não tem problema nenhum. Toda vez que a China vai lá, faz esse militar e engrossa a voz, quando Taiwan começa a falar que quer ficar independente. Só que ela só fala que quer ficar independente por influência dos Estados Unidos. Lógico. Os Estados Unidos, a Pelosi foi lá, aí os caras, vamos ficar... E eles ficam via soft power ali, fazendo com que o partido que é a favor da independência de Taiwan sempre esteja no comando do governo. E a China está só falando, continua independente, para mim está tudo bem. Aí os Estados Unidos tem bases militares ali, aumentou a presença militar nas Filipinas, botou base de míssil nas Filipinas ali, agora recentemente aumentou a presença militar ali... É mais ou menos Cuba. Você acha que os Estados Unidos ia deixar a União Soviética botar os mísseis em Cuba? Você acha que algum país quiser ir lá para Cuba agora e botar uma base de mísseis, os Estados Unidos vai deixar? E por que ele acha que os outros países vão deixar ele fazer isso? Aumentar a presença militar nas Filipinas ou até tomar Taiwan. Aí a China está fazendo exercício militar aqui em volta. Taiwan é colado na China. Taiwan é chinesa. É chinesa, Inclusive em documentos oficiais. Sim. No direito internacional, Taiwan está como província da China. No próprio FMI, se você entrar no site do FMI, está lá que Taiwan é uma província da China. No documento da ONU está lá que a China, sabe que Taiwan representava a China até 71, na década de 70, né? É uma história longa. Se tiver tempo aqui, a gente fala sobre ela também. Mas aí... A China está fazendo o exercício no Estreito de Taiwan, que é uma ilha, como Fernando de Noronha é Brasil aqui, né? Tá lá. É um pouco maior, Formosa. Então tá lá. Aí os caras, não, a China está fazendo exercício militar. Os Estados Unidos não faz exercício militar do lado de Cuba. Faz no mundo inteiro. No mundo inteiro, no Pacífico inteiro. O cara não pode fazer, até porque Taiwan é da China, né? Se você olhar a história, o Japão tomou Taiwan durante a Segunda Guerra Mundial.
até o partido lá, o Kuomintang, que era o Chiang Kai-shek, né, que era o partido lá nacionalista, Resgata isso aí, professor. E o Partido Comunista Chinês já estava prevendo ali a Guerra Civil, que depois terminou em 49 com a Revolução Chinesa, né, e a República Popular da China, mas era a República da China com o Kuomintang, com o Chiang Kai-shek. E se você olhar a história, os caras são... Porque o Império Japonês já estava invadindo ali pela Manchúria, ali pelo norte da China. Chegou um ponto que esses caras... E ele era ligado ao fascismo, o Chiang Kai-shek. Ele até levou um general nazista para ajudar a combater o Partido Comunista Chinês. Olha só. Se você lê bem a história, as pessoas não comentam. E ele preferiu combater, em algum momento, o Partido Comunista Chinês do que combater a invasão do Império Japonês.